Olá, querido e querida, você está no movimento Consciência Hebraica e hoje no nosso Consciência Hebraica é dia especialíssimo, dia de os fundamentos do conhecimento aqui no Consciência Hebraica. Nós estamos no primeiro tema, que é a iniciação crística, a imersão, o batismo. Esse é o 8º episódio dessa série e nós estamos no dia 23 de agosto de 2022. Aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana sem a influência greco-romana. Venha com a gente. Nessa série, nós vamos aprofundar os temas mais importantes do conhecimento. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato. Vamos dar a você as boas-vindas deste momento que estamos vendo os profetas, a lei e o sacerdócio. Vamos apresentar para você isso, dando aqui os comentários iniciais. Bom, se você está seguindo a série, né, você está percebendo que nós estamos dedicando um tempo muito importante à identidade, a tua identidade como futuro discípulo de Jesus. Né? Se você está com intenções de se batizar, se você levantou a mão em um grupo de discípulos e disse, eu quero ser de Yeshua, eu quero ser discípulo de Yeshua, quero tê-lo como meu mestre, Senhor, Salvador, enfim, é importante que você conheça a tua identidade. Então nós estamos vendo os fundamentos de Israel, que ao sair das águas você vai se tornar um hebreu, você vai ser enxertado na videira de Israel, você vai se tornar filho de Abraão. Então é importante você adquirir essa nova identidade, você assumir os papéis fundamentais da tua nova cultura, da tua nova posição transcendente espiritual, né? Então, o teu papel como sacerdote, o teu papel como rei, o teu papel como alguém que vai expressar a graça entendendo o que é a lei, né? O sacerdote da ordem de Melquisedeque, você vai ter todas essas qualidades. É importante você compreender profundamente. Para quê? Ao sair das águas, ao você ir caminhando na senda, né, no caminho do Messias, você ir tomando posse dessa nova identidade, ir ocupando um espaço, passando por uma mudança, por uma transformação. Isso é maravilhoso. Então, nós vamos aqui para a nossa série. Se você perdeu, volte nos capítulos anteriores. Esses são os nossos comentários iniciais. Nós estávamos aqui vendo o símbolo messiânico, né, na questão messiânico e sacerdotal do pão e do vinho. Nos capítulos anteriores vimos a questão do sacerdócio. Já falamos sobre o profeta, vamos falar sobre o sacerdócio e agora sobre o papel sacerdotal, né, e a importância da lei em Israel. E falamos a respeito da ordem levítica, que era fundamentada na lei, e agora tratamos sobre Melquisedeque. E o sacerdócio de Melquisedeque é maravilhoso. Se você perdeu os outros capítulos, assista. Ali você vai entender a tua posição espiritual diante do eterno, do infinito. Você será, ao se batizar, ao descer as águas, você sairá de lá um sacerdote à maneira, segundo a ordem de Melquisedeque. E símbolos profundos e maravilhosos estão contidos nisso. Nós vamos continuar vendo esses elementos. Símbolo messiânico e sacerdotal do pão e do vinho. Pão e vinho representam um símbolo máximo na ordem de Melquisedeque. Olha lá em Gênesis 14, a gente já viu a passagem. Melquisedeque é rei de Salém, Salém é paz, né? Trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, um anjo que estava aguardando a formação genética do Messias, né, para ocupar o papel, inclusive, de sumo sacerdote. Abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo. Olha, aqui você tem, rapidamente, né, quais são esses símbolos maravilhosos
da ordem de Melquisedeque que você vai começar a adquirir, né? Rei de Salém é rei de paz. Então você vai alcançar a paz, você vai estar na cidade da paz ao se tornar um discípulo de Yeshua. O pão e o vinho é um elemento fundamental, né? Vamos colocar aqui para comentar o que é o pão e o vinho. Nós vamos dar outras passagens aqui comentando isso. Esse vai ser um comentário breve, inicial, depois nós vamos aprofundar dentro dessas passagens com calma mais adiante quando estudarmos a celebração da unidade. Por quê? Você, como discípulo de Jesus, o Evangelho tem uma simplicidade cósmica, né? Quem conhece a complexidade da lei hebraica entende o que é uma simplicidade cósmica deixada por Jesus aos seus discípulos. Então, nós realizamos o batismo uma única vez na vida, pela consciência, tomando esse ato pelo nosso arbítrio. Tá? Por isso que não são crianças, bebês que são batizados, mas pessoas que podem tomar essa decisão. Depois disso, nós temos, evidentemente, o caminhar de um discípulo, né? A oração, o jejum, a reunião, que é a koinonia, a comunhão com outros discípulos, tudo isso é fundamental. A meditação, a oração, a leitura das Escrituras, adquirir o conhecimento, que são coisas usuais, não são rituais impostos, é algo que você vai adquirindo prazer, ganhando conhecimento. E assim, de símbolo mesmo, é o batismo, e o segundo símbolo que todos os discípulos fazem é a ceia. É a celebração da ceia, que nós vamos estudar com profundidade. Então eu queria dar só inicialmente o símbolo do pão e do vinho para você, e depois nós vamos, com mais vagar, falar sobre esse símbolo. Voltando aqui, então, você vê o pão e o vinho, ó. Ele está relacionado nessa primeira passagem de Melquisedeque com a conquista, né, por Abraão da entrega dos inimigos. E ele recupera a vida de Ló, que é filho adotivo de Abraão, e nós já vimos isso, né? Então, Ló representa a todos nós, né? Ló é o símbolo daqueles que são adotados. Nós, como gentios, né, não éramos da videira de Israel, somos adotados, estamos na posição de Ló. Abraão representa o Salvador, ele é uma figura pré-messiânica, né? Ele prefigura o Messias. Ele toma isso dos inimigos. Os inimigos é toda a oposição, né, que se dá em vários instamentos, em várias posições estruturadas e organizadas, né? Na humanidade, todos aqueles que se opõem ao propósito realizador de Deus, todos aqueles que vão contra isso, estão do lado do abismo, do lado das trevas, portanto são inimigos da vida, né, e caminham para a morte, consequentemente. Então veja, esse ambiente todo, esse símbolo todo, diz respeito à nova vida, porque diz respeito à vitória. Então o que é o pão e o que é o vinho trazido misticamente pelo sacerdote Melquisedeque? O pão representa o nosso novo corpo. Ele é um vegetal, ou seja, vivo biologicamente, né, que passa pelo fogo para alcançar a forma final. Né? Então, lá para frente você vai entender o papel do fogo, né? Partes escatológicas da descriação e o fogo como um elemento de transcendência da vida biológica que nós vamos ter infinitamente, indefinidamente, né, como transcendência eternamente. Então esse pão representa este novo corpo transformado pelo fogo, e o vinho representa o fluido vital deste corpo, né, representa a vida dada, a nova vida que flui dentro desse corpo. Então isso tudo é símbolo da nossa ressurreição, ou da nossa nova geração como seres formados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando pegamos o pão e o vinho na celebração da ceia, você está dizendo ao universo: eu profetizo o meu novo corpo, eu profetizo a nova vida que haverá em mim na continuidade infinita do propósito da divindade. Porque nós já estamos nesse propósito, você já está realizando esse propósito, né? Por isso a paz, a alegria, por isso que também, claro, a
constrição, a angústia no sentido da opressão, uma natureza anticrística dentro de nós, né? Já o cordeiro, que era usado na Páscoa hebraica, representa o corpo do Messias. Então seria o corpo antes de Jesus transcender, que ele oferece na cruz do Calvário. Depois ele para a ceia, celebra a ceia, que seria da sua morte, e aí então ele apresenta os elementos da ordem sacerdotal de Melquisedeque, pão e vinho, simbolizando o quê? Que após a cruz ele seria gerado novo à imagem e à semelhança de Deus, como um Elohim, como uma imagem e semelhança de Deus, com todas as qualidades de Deus, e com o corpo agora transformado pelo fogo da transcendência divina, com o vinho representando a nova vida deste corpo transcendente, e ele então toma esses elementos e nos passa. Por quê? Nós vamos profetizar, né? Todos esses símbolos são proféticos, que nem, por exemplo, quando os hebreus pegavam o cordeiro, era um símbolo profético, que se completou quando Jesus entregou a sua vida por nós na cruz, sendo ele o Cordeiro de Deus, como bem disse João, o imersor. Né? E agora nós profetizamos o nosso novo corpo transcendente. Tudo isso está nessa passagem de Abraão. Ó, vamos lá, aqui na passagem, você vai ver os elementos. Ó, Melquisedeque, rei da paz, pão e vinho, novo corpo, sacerdote direto de Deus, abençoou a realização do homem, a bendição, que é você se tornar filho de Deus, Abraão como tipo messiânico, né? Ligado ao possuidor de tudo, que é o Senhor do infinito, o eterno, Deus eterno, e a vitória sobre os inimigos, né? E o dízimo é o 10, é o número da ordem decimal perfeita, porque a partir do 10, chegando ao 10, você tem todo o infinito de números que vão se repetindo. E o 10 é o número do homem, do ser humano, gerado à imagem e semelhança da suprema divindade. Então, aí aparece o dízimo, ou seja, como nós dizimamos, né, trazemos as nossas ofertas para que a obra, o trabalho do Eterno na terra seja divulgado, assim a criação entregará para Deus o dízimo da qualidade crística necessária para a formação dos filhos de Deus. Tudo isso contido aí, você como um discípulo que vai passar pelas águas, né, que também tem o símbolo da nova vida, nós vamos estudar isso, precisa entender, na hora que você estiver tomando a tua primeira ceia, você vai trazer tudo isso à memória, louvando, glorificando, entrando em êxtase com o Criador. Nós sempre somos muito tocados quando celebramos a ceia do Senhor Jesus, porque ela é um símbolo profético maravilhoso e que arrasta a nossa vida. Né? Muito bem, ó, aqui novamente a figura de José, né, aqui é a passagem de José no Egito. Ele também é uma figura pré-messiânica e que é um tipo messiânico, né, simboliza o Messias. E ali você tem os dois elementos, ó, o copeiro e o padeiro, pão e vinho. É o momento em que ele sai da prisão, através do sonho, né, que ele interpreta do padeiro e do copeiro, e ele ganha liberdade, passa a dominar todo o Egito. Então, simbolizando o Messias ganhando a vida, se tornando o Rei eterno, se tornando o libertador, né? Assim como nós, né, vamos ser gerados à imagem e semelhança de Deus, ganhando essa liberdade. Ali José ganhou a liberdade, se tornou governador do Egito, através desses dois elementos que representam o pão e o vinho da figura messiânica. Né? Outra passagem, ó, Jesus declarando: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pronto, Jesus agora entregou o símbolo, né, dizendo: olha, eu sou o pão vivo, porque eu sou o verdadeiro alimento de Deus para todo aquele que vai alcançar a vida eterna.
a minha carne e o meu sangue são o novo DNA da geração dos filhos de Deus. Então, qualquer ser humano que for realizar Gênesis 1, 26, conheço o Messias, não conheço o Messias, aí a justiça de Deus trará sobre cada um o resultado, mas o material a ser usado para a formação dos novos filhos será o DNA de Jesus, né? A pessoa saiba ou não, dependendo do caso, da situação, a justiça de Deus sabe, mas o material é a carne e o sangue de Jesus, que é o material genético do primeiro filho de Deus. Jesus é o quê? Primogênito, primeiro gerado, e unigênito. Do jeito que ele foi gerado, ninguém mais vai ser gerado, né? Alguém tinha salvação pela lei, né? Moisés tinha alcançado vida eterna? Não. Abraão? Não. Daniel? Não. Isaías? Não. Jeremias? Não. Ninguém. Todos pereceriam, não fosse o Messias de Israel, que é o Senhor Jesus. Então aqui Jesus revela isso, né? Olha lá, eu sou o pão da vida, ou seja, da vida eterna, né? E esse pão já como símbolo do nosso novo corpo. O maná que vinha do céu era provisório, né? Representando a lei. O maná representa a lei, né? Mas ainda não dá a vida eterna, ainda a pessoa morre com uma esperança, mas morre, dependendo do Messias. E o Jesus é o pão que é feito da qualidade crística. O céu é qualidade crística, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu lhe der é a minha carne, ou seja, a minha natureza, e eu darei para formar todo aquele que do mundo se converter, né, que me aceitar. Meu corpo, meu sangue, beber novo. Olha a frase de Jesus, que lindíssima. E quando comiam a Páscoa, ou seja, o cordeiro, representando a crucificação de Jesus, Jesus tomou o pão e abençoou-o, e partiu, e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ou seja, aquele pão representava o novo corpo transcendente de Jesus. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde essa hora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Bom, aqui Jesus nos dá todos os elementos, né? Ele então pega o cordeiro, ele fica diante, o símbolo simbolizado, né? Aquele cordeiro representava ele que seria entregue para ser morto por nós. Ele diz: olha, este pão e esta carne, né? Não o cordeiro que eles acabaram de comer é que daria a vida, né? Porque este é o corpo antigo de Jesus, né? Antes da sua geração como filho de Deus. Então, aquele corpo vai ser entregue na cruz. Ele ainda tem os elementos crístico e anticrístico. Jesus morre de fato, né? Uma vez morto, retirada a qualidade anticrística hereditária, que ele nunca aderiu a ele, porque ele não pecou, ele nunca permitiu que a sua consciência concordasse com aquela natureza anticrística hereditária que havia nele. Então ele é o homem sem pecado, ele permaneceu no crístico, né, que é o céu, ele permanece no céu a vida inteira, nasce no céu, vive no céu e morre no céu. Tá? Porque o céu não é um lugar, não, que você pega um foguetinho e vai. O céu é uma dimensão de consciência. Ele foi o único homem que nasceu no céu, viveu no céu e morreu no céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alcançar, né, para vir à dimensão de trevas em que todos nós nascemos e nos resgatar das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz as Escrituras. Então, ele pega o elemento do pão e do vinho e diz: olha, este é o meu corpo novo que eu ofereço ao mundo para dar vida ao mundo. Porque ele, depois de gerado, a imagem e a semelhança de Deus, após a crucificação, terceiro dia, retirada a natureza anticrística, do crístico Deus gera o seu primogênito e unigênito. Agora sim, ele é o pão vivo, que desceu do céu,
formado no céu, que está no céu. E agora ele dá da sua carne e do seu sangue, que é o seu DNA, que ele injeta através de quê? Da fé. Nós reproduzimos filhos sexualmente, né? Transmitimos os nossos caracteres genéticos através da relação sexual. Como é que Jesus nos transfere o seu material genético? Se tornando o templo do Deus vivo. Deus é infinito, Deus agora tem a qualidade do Messias hebreu, tem o DNA. Né? Evidentemente, essa explicação que eu estou dando é olhando do tempo para o atemporal. Né? Nós temos que diferenciar bem isso. Né? Se eu for olhar do atemporal para o tempo, aí é outra visão. Né? É uma visão muito difícil, porque lá não há antes, durante nem depois. Né? Nesse sentido, no atemporal todos nós já estamos, Jesus nunca saiu de lá. Né? Mas nós estamos aqui no tempo, então temos que olhar, para não ficarmos confusos, olharmos daqui para lá. Né? Então, no tempo, enquanto Jesus não foi formado, Deus não tinha essa qualidade do filho dele, estava gerando o filho. Né? Depois de gerado, Jesus é gerado novo, terceiro dia, fica 40 dias aqui, transcende diante de quase 500 pessoas, e na transcendência, no 10º dia, depois da transcendência, 10, número do homem gerado à imagem e semelhança de Deus, ele se torna o templo da divindade. Agora a qualidade dele, que é o seu Espírito, que é o Espírito Santo, se torna universal e acessível a todo homem, porque Deus é infinito. E Deus está totalmente derramado no seu primeiro templo construído, que é Jesus. E agora você recebe pela fé desse Wi-Fi de Deus, né? Agora, só você se conectar pela fé, essa qualidade de Jesus é transferido para você. Então você pode profetizar um corpo novo, né? Que você vai fazer descendo as águas. Aí você vai entender o símbolo maravilhoso do batismo. Você vai realizá-lo com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais comoção. Você vai compreender o que você está fazendo ali profeticamente. Isso é maravilhoso. Então, tudo isso contido aqui, ó, nesse texto lindíssimo, né? Onde toma o pão, abençoa, partiu, Deus, discípulos, este é o meu corpo novo. Né? Olha como ele fala aqui, tomando o cálice deu graça, dizei, bebei deles todos, porque isso é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. Né? Cumpre-se a lei, ela se realiza, e agora surge o Messias hebreu, que é o resultado da lei. Né? E agora ele vai nos dar do seu Espírito, que nós vamos cumprir a lei pela graça em Espírito, né? Não mais como regras impostas, mas com um coração renovado pela qualidade do Messias. E ele diz, isto é por muitos, porque infelizmente não são todos que o aceitam, né? Isso é que vai retirar os nossos pecados, não a lei, mas este sangue é que vai nos retirar os pecados, né? A nova vida que é em Jesus. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto até aquele dia em que o beba novo. Né? Não de novo, porque não tem mais vinho no tempo, vai ser um vinho atemporal, convosco no reino de meu Pai. Então, eu sei que são muitas informações, né? Sei que não é simples, mas temos outros cursos aqui, que você vai ter um Amanhecer da Consciência Hebraica, uma série longa que nós estamos vendo a Bíblia toda. Ali você pode pegar calmamente e ir compreendendo aos pouquinhos esses grandes símbolos. Né? Mas ouça várias vezes, se você quiser, entre em contato conosco para retirar dúvidas, é só deixar mensagem, nós temos vídeos onde deixamos até um celular para você, se você quiser entrar em contato, e fique à vontade, né? Estamos aqui para ajudar você. Mas os pontos fundamentais são esses, né? Você será formado um sacerdote da ordem de Melquisedeque, o pão e o vinho representam o teu corpo transcendente, a vida infinita que está proposta em Deus através de Cristo, e você está entrando em tudo isso. Você está entrando em milhares de anos de uma revelação que começou em Adão e culminou em Cristo, e você está fazendo parte disso, sendo enxertado na videira. Você vai se tornar um profeta de Deus.
vai profetizar a tua própria geração. Assim você já é um profeta de você mesmo, né? E outras coisas ainda você poderá profetizar. Você será rei, Jesus vai te dar um domínio de vida, né, para você reinar em vida, né? Fará de você um rei, porque ele é o Rei Supremo. E você também vai realizar a lei, não mais por uma imposição, né? Por regras religiosas, mas você vai ter escrito no teu coração a alegria da harmonia com Cristo, e o amor vai transformar essa relação. Então você vai ter todos os fundamentos de Israel na tua vida, o de rei, o de profeta, vai cumprir a lei pela graça e vai se tornar um sacerdote da ordem de Melquisedeque, onde você vai poder fluir em oração, em revelação, em alegria, né, que é se tornar um discípulo de Jesus. Vamos adelante. Aqui nós vamos agora entrar no papel do rei, para você entender o que aconteceu em Israel, na história desse povo que você agora vai fazer parte com referência ao rei. Como Deus liderava o seu povo, né? E tem algo maravilhoso, né? Se você gosta de história, você pode ler a Bíblia, até recomendo você, né? Pegue assim o Gênesis e leia como um livro de romance, de aventura, passe aquelas partes mais sobre a genealogia, que se repetem um pouco às vezes ali, e pegue a história central. Imagina assim, uma nação está sendo construída e um super-herói vai emergir dessa nação, um homem com poderes maravilhosos, e outros super-heróis vão surgir nessa história, já preparando geneticamente, demonstrando qualidades que esse Messias terá. Faça essa leitura e você vai ver o nascimento de um povo e como a divindade dirigiu e construiu esse povo. Agora você vai saber as linhas gerais desta história, como é que isso acontece. Olha, Deus dirigia através de profetas, né? Então essa é a primeira dimensão de como Yahvé Elohim Adonai se relacionava com o seu povo. Intuição, revelação. Então, pela qualidade do Espírito de Deus no homem, o homem é um animal que alcança essa frequência, é um animal hominal, então ele alcança além do físico e do emocional, além do mental, ele alcança a frequência espiritual. E nela há a revelação do Altíssimo, do Sagrado. Todo ser humano tem este senso intuitivo. Pode usá-lo, pode enterrá-lo, pode desprezá-lo, mas que tem. Então, a partir de Adão, essa intuição começou a surgir neste povo, e essa é a primeira dimensão de direção da tua vida, né? Você, agora dirigindo os teus problemas, tua família, teu ganha-pão, tua profissão e tudo, você vai usar isso, né? Às vezes, na própria reunião de discípulos, há pessoas intuitivas que podem ser profetas na tua vida, você pode ser profeta na vida das pessoas também. Então, essa é uma das dimensões pela qual Deus dirige o seu povo. A segunda dimensão, através da lei, pelos sacerdotes. Vários assuntos eram decididos por eles, né? Então, veja, ponto fundamental para a tua vida de discípulo que você está começando agora com o batismo. Ler as Escrituras, com alegria, né? Se você não tem o hábito da leitura, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, vai despertar o teu interesse em você ler as Escrituras, né? Tem aqui esse curso nosso, Amanhecer da Consciência Hebraica, onde a gente faz essa leitura passo a passo, desde lá do Gênesis. Você pode ir ouvindo, né? Você tem dificuldade de ler, ali você vai vendo os textos e vai meditando. Então, as Escrituras, ela é ponto fundamental. Você que vai se tornar um discípulo, você precisa ler Salmos, Provérbios, ler o Novo Testamento, ler o Antigo Testamento, tudo faz parte de uma única revelação. Você precisa de todos os elementos. Então, o que eu te aconselho? 5 minutinhos, começa com 5 minutinhos. O importante não é o tempo, mas é todo dia você adquirir esse hábito. Coloque isso na tua agenda. Leia lá o primeiro verso, pega aqueles fitas adesivas, vai colando ali, lendo um pedacinho de texto a cada dia e leia.
essa é a palavra de Deus, esta é a lei, esta é a graça, ali você precisa de conhecimento. Então, eu estou te falando como Israel foi constituído, mas já estou te indicando como é que você, como discípulo de Jesus, deve aproveitar e ir crescendo no teu discipulado. Né? Então, os sacerdotes também consultavam Urim e Tumim, né? Que era, a palavra Urim significa luzes e Tumim perfeições. Né? Os sacerdotes tinham um peitoral e tinham várias pedras preciosas. Não é muito claro como Urim e Tumim eram consultados. Né? Alguns falam que era uma pedra que tinha um lado branco e outro preto, e o branco era sim, e o lado escuro era não sei se era isso dessa maneira. Mas uns dizem que quando era feita a consulta, uma pedra brilhava, que representava sim, a outra pedra representava não. Enfim, se era uma forma mecânica ou algo mais especial, mas os sacerdotes oravam. O Urim e Tumim é um sentido de profecia para o sacerdote, né? É um ato profético. Então, é isso que é importante. Lei, profecia, eram duas maneiras pela qual era dirigido aqui o povo de Israel. Moisés estabeleceu um tribunal de pequenas causas, dirigidos por conselhos de ancião que usavam a lei, a sabedoria acumulada e a tradição. Né? Olha, quando Moisés organiza todo o povo de Israel, ele começa a julgar as pessoas, faziam filas enormes. Jetro, o sacerdote em Midian, que deve ter sido sacerdote da ordem de Melquisedeque, não está escrito na Bíblia, mas nós intuímos isso. Ele orienta Moisés, e Moisés estabelece o primeiro tribunal de pequenas causas. Olha a sofisticação de Israel, né? No Brasil aqui, o tribunal de pequenas causas foi estabelecido há pouco tempo. Israel já, no tempo de Moisés, tinha. Né? E foram escolhidos homens ilustres para reger essas causas menores, né? E quando o problema era muito grave, ela é levado para Moisés. Depois, Moisés estabelece isso e Israel guarda essa tradição. Então, nos vilarejos, os anciãos, homens eminentes, né, não só pela idade, mas pelo reconhecimento público de sabedoria, de entendimento, formavam um tipo de um conselho local e esse conselho funcionava como um pequeno tribunal. Então, quando alguém se divorciava, tinha uma questão de terra, tinha uma questão que tinha que ser demarcada, era um tipo de um fórum, né, feito localmente. Então isso era uma das maneiras locais como o povo se organizava, dirimia questões, né, resolvia problemas. Então essa era uma das formas que o povo era dirigido. Depois, olha, e esses homens usavam a lei, né, a sabedoria acumulada e a tradição, né, aquilo que era conservado como funcional, como sábio. Né? E através dos juízes. Né? Então, quem eram os juízes? A história é assim: José vai para o Egito, acaba levando os parentes todos para lá. Israel passa no Egito 400 anos, depois se torna escravo. Nasce Moisés, tira eles do Egito, leva para Canaã. Ali eles estabelecem a nação hebraica, a nação de Israel, e com a morte de Moisés, Deus levanta Josué, e depois, com a morte de Josué, Deus levantava líderes quando havia necessidade de uma organização nacional de Israel, né? Uma mobilização. E o exército? O exército era formado por todos os homens, todos os varões, todos os homens que podiam ir para a guerra. Né? Eram voluntários no exército hebreu. Então não havia um exército organizado profissional. Os homens se preparavam, tinham as suas armas, e quando havia convocação, vinham de todo Israel e ali operavam como exército. Então, e esses juízes, Deus levantava pelo seu espírito, né, pela sua intuição, pelo fenômeno profético. Então havia sempre os profetas e os juízes, os sacerdotes, os tribunais de pequena causa. Era assim que Israel se movia. Né? Então o povo sempre dependia de Deus. Só haviam juízes justos?
Só havia sacerdotes justos? Não, não. Tinha fases que aquilo funcionava bem, porque eram homens realmente maravilhosos. Tinha fases que o povo também precisava de correção, às vezes tinha que sofrer o agravo de uma liderança ruim, né? Então todo esse movimento era educativo, ia formando Israel. E quem era o líder máximo de Israel? Deus. Não havia rei, né? Mas você vai verificar aqui que essa história muda. Agora, em Deuteronômio 17,14, que faz parte do Pentateuco, né, os 5 livros que Moisés escreveu, que é a Torá, se profetiza a respeito do povo querer colocar um rei sobre si. E aqui tem o povo rejeita a liderança direta de Deus. 1 Samuel 8,20 está escrito assim: queremos ser como as outras nações, queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar nossas batalhas. Os filhos de Samuel não tinham boa índole. Bom, aqui começa a confusão, né? Eles tinham uma teocracia. Deus era a liderança máxima. Ele levantava os homens segundo a sua direção e o momento necessário. Então eles tinham que estar sempre ligados e dependentes do Criador, orando, buscando. Cansaram disso. Né? Dissemos, não, nós queremos um rei fixo. Queremos ficar dependendo de Deus a todo momento. Né? Ficarmos inseguros. Quer ter segurança num rei, no sistema político? Né? Preferem ter a segurança do sistema político? E Deus falou para Samuel, olha, eles não estão rejeitando você, porque Samuel era um profeta e um juiz. Né? Estão rejeitando a mim. Né? E isso já estava profetizado lá em Deuteronômio. E Deus concorda com o povo, mas diz que todo o sobrepeso dessa decisão é deles. Né? Eles é que querem um sistema político e um Estado organizado para governarem. Não querem a direção de Deus, não querem a intuição de Deus. E aí, olha o que ele alerta aqui. Né? Deus alerta sobre o custo do Estado monárquico. Então é deixado bem claro, olha, 1 Samuel 8,11 está lá. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará e os porá por chefes de 1000, e lavrem a sua lavoura, fabriquem as suas armas de guerra, tomará das vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, tomará o melhor de vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, as vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos, dizimará os vossos rebanhos e vós lhes servireis de servo. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Bom, Deus alertou, né? Disse, olha, eu governo vocês, eu levanto os juízes, eu ajunto os exércitos, eu dou a vitória. Né? Vocês têm uma estrutura orgânica de governo. Vocês têm a minha lei, vocês têm os sacerdotes que zelam por ela, vocês têm os pequenos conselhos que resolvem as pequenas questões entre vocês, vocês têm juízes que são levantados para resolver as grandes questões e eu estou à frente de vocês. Não, nós queremos um rei. Nós queremos o sistema político, queremos pagar imposto, queremos toda a complicação do Estado, queremos ter toda esses encargos. Né? E Deus então alerta, dizendo, olha, isso vai custar caro para vocês. Né? Mas não teve jeito, o povo assumiu a responsabilidade e teve um rei. Escolheu Saul e já foi uma grande confusão que aconteceu. E depois Deus então indica Davi, né? Que é um rei, um homem maravilhoso que está na genética de Jesus. Né? Então, assim, vamos ver. Há linhas de destino e de possibilidades para um povo e para uma vida individual humana. E pode ser ativado pelo arbítrio uma linha ou outra linha. Israel poderia continuar sem um rei? Sim, poderia. Essa era uma possibilidade histórica. Poderia ser. Né? Deus continuaria dirigindo o povo hebreu. E a genética continuaria sendo apurada ali dentro do povo de Israel para a formação do Messias, porque esse era o grande objetivo.
Mas eles quiseram um rei. Então, o primeiro rei foi escolhido pelo povo, era um homem alto, bonito, forte, né? Nós nos guiamos pelas aparências, né, infelizmente. E depois deu uma confusão, e depois Deus escolhe um rei segundo o seu coração, que é Davi, e ali já escolhe alguém de Judá e da cadeia messiânica. Por quê? Porque aí nós vamos descobrir quem deveria ser o verdadeiro rei de Israel. Se o povo tivesse aguardado, o verdadeiro rei surgiria e seria um rei maravilhoso, que vocês vão ver agora, né? Mas o povo não quis, então veio todo um problema aí sobre eles. Jesus, o verdadeiro rei da humanidade, né? Bom, esta seria a verdade para Israel. Se eles não tivessem escolhido um rei, horizontalmente, e mesmo na descendência de Davi, teve muitos problemas que aconteceram lá, e toda a questão do Estado e tudo, né, que aconteceu desviando o povo, Israel seria conduzido intuitivamente, com juízes, com todo o processo que eu descrevi para vocês, até que nascesse o verdadeiro rei. Um ser humano, o Messias, era o único que deveria ser rei, não só de Israel, mas ele é o verdadeiro rei da humanidade. Por quê? Porque é o único homem perfeito, justo, sábio, verdadeiro homem com lucidez para nos dirigir. E vai dirigir. Já dirige os seus discípulos, você vai receber um rei na sua vida. Você vai servir, vai ser súdito e servo do rei Jesus. Vai ser amado pelo teu rei e servido por ele. Porque ele diz que não veio para ser servido. É um rei diferente, né? Ele veio para nos servir. Então nós seremos amados pelo rei Jesus. E seremos feitos reis também, porque seremos príncipes, né? Ele te adota e transfere a você a qualidade real. Você vai ser irmão dele, vai ser príncipe, vai ser rei também, né? Essa é a profecia máxima. Então, o verdadeiro rei da humanidade, o verdadeiro rei que você vai eleger na tua vida é Jesus. Então, agora você está pronto para ter todos os fundamentos aí de Israel na tua vida. Olha, agora temos os elementos para compreender a transição da lei para a graça. E para isso entendemos o papel de João, o imersor, João Batista. A palavra Batista não foi traduzida. E de Jesus, o Messias, né? Agora que você vai compreender por que eu apliquei tempo explicando tudo isso para você. Eu vou me batizar, será que eu precisaria saber de tudo isso? Olha, para você assumir a tua identidade, né, de uma maneira inicialmente com boas informações, preparado, seria muito bom. Não era uma coisa fundamental. Você poderia se batizar só sentindo aquela presença maravilhosa, aquele chamado de Jesus. Tivesse água ali, você querendo se batizar, ótimo, né? Mas, havendo oportunidade de tomar a consciência ideal, sempre melhor, né? Então, já que temos essa possibilidade, então passamos aqui para você esses elementos. E agora você vai entender por que João. Nós vamos entrar em temas maravilhosos, profundos aqui, ó. Vai entender todos esses motivos. João, o imersor, auge da lei, profeta e sacerdote, né? Então agora você vai compreender por que é que Jesus, o Messias, foi até João para ser batizado, né? Você vai entender o que foi transferido no batismo para Jesus, por que tinha que ser João. Da mesma maneira, você será batizado. Então você vai entender o que está sendo transferido para você no batismo. O que você está assumindo? A tua identidade, a tua nova posição espiritual, a tua qualidade como discípulo, o compromisso que você vai assumir e vai receber coisas maravilhosas para a vida inteira, para a eternidade toda, né? Coisas fantásticas vão ser trazidas aí para você de maneira maravilhosa. Então, vamos dar mais esse passo, ó. Nome de João, título e missão. Batista não é sobrenome, mas um título. A palavra batismo não foi traduzida do grego. Bom, muita gente acha que os pais de João chamavam
Zacarias e Isabel. Então a gente acha que era Zacarias Batista e a Isabel Batista, e tiveram um filho, né, e colocaram lá o nome de João Batista. Não tem nada a ver com isso. A palavra baptismo, né, ela significa imersão. Ela não foi traduzida do grego. Então ficou João Batista. Mas o nome correto é João, o que mergulhava as pessoas. Imersão. Tá? Por isso que o batismo ideal é quando você mergulha a pessoa inteira na água e tira ela de lá. Né? Claro, se a pessoa está doente, se ela está... Nós já batizamos pessoas que estavam com fístula fazendo hemodiálise, né? Então nós usamos o derramamento de água na cabeça apenas. Tudo isso é sabedoria, evidentemente. Né? Não tinha perigo de infecção e tudo mais. Mas assim, a pessoa é saudável, há um lugar propício, há uma temperatura possível, a pessoa pode passar pelo símbolo completo, por que não? Né? Por que não fazer a imersão inteira em água? Por que não viver a experiência do símbolo completo? Por que fazer um símbolo aleijado, um símbolo menor? Né? Então, se nós pudermos, preferimos fazer tudo isso. Então, o nome aqui é Batista, não é um sobrenome, mas é João o Imersor. Como todas as outras, né, foram traduzidas, mas a palavra batismo não. Ela significa imersão. O correto seria João o Imersor. A missão de João: ser o elemento de preparação do povo para a transição da lei para a graça. A lei era o fundamento máximo de Israel. Ela era um compulsório dever. Pessoas não tinham opção. Tinham que cumprir a lei. Isso por quê? Para alinhar um povo, para geneticamente formar o Messias, formar Jesus. Né? E ele foi resultado disso. Só que Jesus já estava ali, estava pronto. Né? Agora, havia uma outra aliança já anunciada no Antigo Testamento, né, que está se tornando antigo agora. Deus diz que fará uma nova aliança. Lá ele já diz que colocar lá as leis dele, não mais em tábua escrita, mas no coração. Mas como isso é possível? Pelo Espírito de Yeshua. O Espírito de Jesus vai estar em você. Você vai viver o Espírito da lei, não as regras da lei. Então, algo está sendo realizado, está sendo cumprido, e a lei está alcançando o seu objetivo, que é a formação do Messias. E João representa essa culminância, esse auge, o representante máximo aqui de todo esse processo. Ele vai preparar o povo, né, avisando do Messias, avisando da graça, apresentar o resultado da lei e dos profetas, os dois fundamentos maiores do Antigo Testamento. A lei é o conhecimento, o entendimento. Os profetas é a visitação espiritual, é a dimensão da presença do Espírito de Deus no ser humano. Esses são os dois fundamentos, as duas colunas do templo de Salomão, Jaquim e Jaabe. Né? Salomão colocou duas colunas no templo dele, na porta, o pórtico, representando a graça, que é a experiência de Deus com o ser humano, e o conhecimento. Então, João está mostrando qual foi o resultado, né, da lei e dos profetas, que é o Messias. Ele está apresentando, ele diz: é chegado a vós o reino dos céus. E agora o arrependimento, e não mais o cumprimento da lei no sentido estrito de um dever religioso, é que vai justificar o ser humano. Por quê? Porque não é mais o ato de você cumprir um sacrifício qualquer. É a presença do Espírito do Messias no interior dos seres humanos que será derramado. Isto é que vai purificar o ser humano. E é o que ele está, então, trazendo, avisando ao povo. Resultava de um ser humano, o Messias, o Cristo, o ungido, o Senhor, o Salvador. Por isso que ele é tudo isso, né? O realizador. Ele é o verbo realizado de Deus. Yahvé, Elohim, Adonai. Então você vai ver, o verbo se torna em manifestação de céus, abismos, universo, mineral, vegetal, animal. O verbo se torna animais, se torna seres humanos, e dentre os seres humanos o verbo se torna o maior de todos os seres humanos. Tá? O verbo faz tudo isso, porque ele é tudo. Então Jesus é o verbo consciente vivo que vai realizar Gênesis 1:26.
se tornando a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. Olha aí o que está escrito aí. Ele se torna tudo isso. Essa é a missão de João. Por que João reunia as qualidades para essa missão? João era da tribo de Levi, seu pai era sacerdote. João deveria, se não fosse a política religiosa, ser o sumo sacerdote do templo de Salomão. Olha, quem que deveria ser o sumo sacerdote? Anás e Caifás? Esse é o resultado da política religiosa. O verdadeiro sumo sacerdote do templo de Salomão na época de Jesus deveria ser João. Mas a política estava lá. Na verdade, aqueles sacerdotes vão tramar a morte do Messias, não a apresentação dele. Esse é o que o ofício, a regra religiosa cria. Então, João era o verdadeiro sumo sacerdote do templo. Era João. Além disso, João era profeta. Disso não havia dúvida nenhuma. Você só vê os textos de João, você vê lá. Todo o povo reconhecia ele como profeta. E ele é um profeta poderoso de Deus. Nós vamos estudar alguns textos de João. Segundo as palavras de Jesus, João foi o maior resultado promovido pela lei. Vou falar algo para você. De todos os seres humanos que nasceram na humanidade e em Israel, com a lei de Deus, com toda a operação de Yahvé Elohim Adonai, concentrando um povo, de todos os seres humanos que nasceram, aquele que foi o resultado mais profundo da lei, que produziu mais ética, mais qualidade, Jesus afirma que é João. João é o produto máximo. Mas ele tem erros, falhas, ele fica com dúvida, apresenta Jesus, depois sofre da dúvida, fica com receio de que Jesus fosse o Messias mesmo. Então, qual a conclusão? João, sim, é o maior produto humano, mas insuficiente. Ele não consegue salvar a si mesmo. Então, nós vemos que a lei culmina e, na verdade, o resultado maior dela é o Messias, que vai viver a lei de uma maneira totalmente amorosa, com prazer e com amor, com graça. Ele vai realizar a lei, não por um compulsório dever, mas por um voluntário querer, algo maravilhoso. Então, João foi o maior resultado da humanidade e não produziu salvação nem para si e também nem para ninguém. Então, voltando no texto, perfeita harmonização de Deus, Yahvé. Era necessário que os fundamentos de Israel recebessem o Messias. Infelizmente, a ordem institucional estava corrompida. João representa todo o fundamento hebreu. Então veja, o batismo ele é uma transmissão. Quando Jesus é batizado por João, João transfere a ele, reconhecendo nele o Messias. Então João transferiu a todo homem que se batizou? Não. A todo homem ele preparou para receber o Messias. Mas ao Messias que veio até ele, essa é a diferença fundamental, ao Messias que veio até ele, quando o Messias chega a ele, inclusive, nós vamos estudar essa passagem, ele está transferindo todos os fundamentos de Israel para um único ser humano. Ele é sumo sacerdote, ele vai transferir o sacerdócio levítico para Jesus. Ele é profeta, ele vai, com o fundamento profético, atestar que Jesus é o Messias de Israel. Ele é o maior resultado da lei. Ele vai dizer que não é suficiente em si mesmo, porque ele diz que quem precisava ser batizado era ele, não Jesus. Então ele diz, eu preciso de você como meu Senhor e Salvador. João é maravilhoso nessa qualidade. Então ele transfere e aí sim é centralizado em Jesus. Tudo que há em Israel. Ele se torna rei, porque foi pela escolha do próprio povo, e ele é descendente de Davi, então ele é rei de Israel, ele é profeta, sacerdote da ordem de Melquisedeque, e ele recebe da ordem levítica
a honra de Messias, é entregue para ele, e o maior homem produzido da lei, como profeta, declara ele como o Messias de Deus. Então, no batismo de Jesus tem todas essas reuniões. E você, quando for batizado, você vai receber de Jesus os fundamentos da nova aliança. Você vai ser colocado como príncipe, como rei, ao lado de Jesus. Você vai ser colocado como profeta. Jesus vai transferir a você essa qualidade de profetizar sobre a tua vida, sobre a vida de outras pessoas. Você vai receber a qualidade da graça do Espírito de Yeshua, como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, todas essas qualidades estarão sobre a tua vida. Você vai ser enxertado na videira de Israel e vai ganhar do Espírito Santo do Senhor Jesus a qualidade para se tornar filho do Deus Altíssimo. Cumprindo esse símbolo, todas essas coisas serão transferidas para você, assim como João transferiu para Jesus toda essa qualidade. E nós vamos ver isso na nossa próximo capítulo. Olha, João era profeta, sacerdote, o maior produto humano, ético e espiritual da lei, e ele transfere tudo ao Messias. Muito bem, nós somos o movimento Consciência Hebraica e nós queremos agradecer a você estar aqui conosco nessa grande viagem sobre esse tema. Nós estamos no YouTube, como você talvez esteja tomando contato. Se você puder se inscrever, se inscreva no canal do YouTube, deixe o seu like, porque isso ajuda o canal. Envie o nosso vídeo para alguém, isso também é importante, isso tudo ajuda o canal. Estamos também no Instagram, no Facebook, melhorando as nossas redes. O Telegram tem todo o nosso arquivo de vídeos, você pode entrar lá. Shalom Adonai, que a vida infinita te conduza nesse momento tão especial. Se você está tomando a decisão de batismo, tornar-se um discípulo de Yeshua HaMashiach, pertencer à videira de Israel, se tornar filho de Abraão, que esse Shalom Adonai, que esse Salem Aleikum, que essa paz maravilhosa esteja sobre a tua vida. Até o nosso próximo encontro.